primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Essa será uma palestra que a gente vai, do nosso grupo, Corvus AI, um grupo de extensão aqui da USP de São Carlos, e a gente vai falar sobre inteligência artificial, né, que é o tema do nosso grupo, e também a fake news, né, que é gerada por inteligência artificial. A gente vai fazer um histórico, né, desde quando ela começou, quando as IAs começaram a ser usadas para disseminar fake news, e até, né, saindo lá desde o começo até hoje, como que isso aconteceu durante a história, e a gente vai mostrar também uma ferramenta que nós aqui dentro da USP desenvolvemos para poder combater essas fake news geradas por inteligência artificial, e ao longo disso a gente vai fazer algumas gincanas também, para ficar um pouco mais legal. E é basicamente isso. Agora eu vou começar a palestra mesmo, vou passar a palavra aqui. Obrigado. Então, a primeira coisa que nós temos que deliberar primeiro é o que são as fake news ou desinformações ou boatos e como eles foram evoluindo ao longo do tempo até chegar no uso de IA para gerar imagens falsas que nem a gente vê hoje em dia. A primeira pergunta é uma pergunta bem simples. Já receberam alguma vez uma notícia no WhatsApp, por exemplo, e não tiveram certeza se ela era real? Já. Então, isso vem ficando cada vez mais comum, já que é um meio de comunicação mais informal. Muitas vezes as pessoas não checam devidamente a notícia antes de enviar para as outras e acaba se propagando a fake news dessa forma. Então, aqui a gente tem alguns exemplos modernos já de como que essas fake news, principalmente com IA, têm gerado problemas para vários países, inclusive, como esse caso aqui na Inglaterra, em que eles fecharam, eles cancelaram as viagens de trem, porque começou a circular na internet imagens de um pedaço do trilho quebrado, essencialmente. E tiveram que cancelar, pois eles não sabiam se era verdade ou não, e acabou prejudicando a infraestrutura do país como um todo. Não só isso também, hoje em dia a gente vê uma alta em perfis inteiramente falsos. Não tem uma pessoa de fato no perfil, é uma IA simulando, criando vídeos falsos de pessoas para gerar cliques e likes nas redes sociais. E é tudo feito com IA, não tem ninguém aparecendo de fato na câmera. Continuando, ainda mais casos, já tem até casos de radiografias que podem ser simuladas com IA e que enganam até mesmo profissionais da área. Então mesmo os profissionais têm dificuldade de saber se a imagem é de fato uma imagem falsa ou não. Então isso vem ficando um problema cada vez maior, principalmente no âmbito moderno. Só que, inclusive, tem o deepfake, que é uma palavra que a gente vai ouvir muito, e está ouvindo muito principalmente, que é justamente essa ferramenta que você pode simular o rosto de uma pessoa. Ficou muito famoso por um vídeo, inclusive, em que eles simulavam um ator de Hollywood famoso, Tom Cruise. Eles usavam o rosto e eles ficavam igualzinho. O ator falava, parecia igual, até a voz ficava parecida. E hoje em dia já mudou no ponto que nem precisa de alguém na câmera, ele já gera um vídeo falso de uma pessoa que existe ou não, falando o que você quiser. Então você já pode criar algo completamente falso, apenas usando IA. Mas não é de hoje que a gente tem que lidar com essas meia-verdades, né, essas mentiras. Na verdade, isso foi bem comum ao longo da história e a gente tem alguns exemplos. O primeiro é um bem antigo, na Roma Antiga, em que o imperador ele fez as moedas do império com o rosto dele serem diferentes do rosto dele de verdade, para que ele se parecesse ser irmão do imperador anterior, quando na verdade ele não tinha parentesco de fato. Se vocês verem a moeda, os historiadores deram uma investigada e descobriram que quando esse imperador foi assumir o posto, ele seria ilegítimo, já que ele não tinha parentesco nenhum com o imperador anterior. Então ele precisava de uma forma de convencer a população de que ele era de fato legítimo no poder. Então o que ele fez? Ele pegou um meio comum que circulava entre as pessoas comuns, o dinheiro, e no dinheiro ele botou a suposta face dele, mas não era de fato a face dele, era uma face manipulada para que ele parecesse ser irmão do imperador anterior. E essencialmente funcionou. As pessoas compraram a ideia de que ele era de fato irmão do antigo imperador e ele conseguiu
começar o seu reinado, de fato, através de uma desinformação. Agora, por um caso mais comum... Não descobriram? Não. Não? Não descobriram. Hoje em dia que descobriram analisando as histórias, principalmente com os novos bustos que fizeram do imperador e registros de gente que de fato conheceu o imperador em pessoa, mas o povo comum, na época era muito comum você de fato trompar com o imperador, por exemplo, e também muito pouca gente sabia ler e escrever, por exemplo. Tanto por isso que ele usou a moeda, ele não escreveu, por exemplo, ele se parecia com o imperador anterior, ele usou um meio que circulava entre as pessoas comuns, porque assim ia ficar na cabeça das pessoas que todo mundo usava a moeda e todo mundo ia olhar para a moeda e pensar, esse é o meu imperador. Ok. E aceitaram muito mais facilmente o reinado dele. Agora, um caso que nós estamos mais familiarizados, que é a independência do Brasil. E quando a gente fala de independência do Brasil, muita gente pensa nessa pintura, que já ficou bem famosa, do Dom Pedro, e declarando independência ou morte em cima dos cavalos. Entretanto, nós já sabemos que o meio de transporte comumente usado no Brasil, principalmente nessa época, era os burros, e não cavalos majestosos, que nem na imagem. Então, por que na imagem são todos montados a cavalo? É uma cena épica, é tudo feito para endeusar o momento, de fato. É porque a pintura ela é feita para isso. Ela não é necessariamente um retrato histórico 100% concreto. Ela é uma meia-verdade, por assim dizer. Mesmo que tenham de fato acontecido acontecimentos que nem a declaração da independência, o intuito da pintura é glorificar o momento. Então, é uma meia-verdade, nesse caso, mas também já era algo muito comum. Muitas pinturas não retratavam de fato como era a realidade, mas sim uma versão, às vezes, idealizada, uma versão mais estranha do espaço, dependendo do sentimento que a pintura procurava passar. Então, como por exemplo, que mostra que eles vão estar lá, enfim. Os boatos, então, e desinformações, elas existem desde que o ser humano aprendeu a falar. Nós temos que lidar com isso desde muito tempo atrás, desde os primórdios da humanidade. Mas o que mudou atualmente? Primeiro, a velocidade. Hoje em dia, uma notícia falsa se espalhar é muito fácil. Eu posso criar uma notícia falsa aqui agora, jogar na internet e daqui a pouco uma pessoa do outro lado do mundo já está achando que essa notícia é real. E a gente já praticamente não tem controle sobre isso. A internet já se dissimulou numa velocidade assustadora, basicamente, e hoje em dia é muito rápido para simular essas informações. Então, um piscar de olhos, todo mundo já pode estar acreditando em informação falsa. E segundo, as inteligências artificiais. Porque agora, do que antes, precisou um imperador usar os recursos dele para mudar a face dele numa moeda, ou precisou de um pintor experiente pintar um quadro com toda a expertise dele, hoje em dia qualquer pessoa pode ir no IA e simplesmente pedir para criar uma informação falsa que não existe e colocar nas redes sociais e assim espalhar uma notícia falsa. Então essas são as duas principais mudanças que nós temos que trabalhar hoje em dia. Então, alguns exemplos, né? Foi uma pequena linha do tempo, né? Nós estamos passando primeiro do boca a boca, do jornal, para rádio, TV, agora WhatsApp. E agora a IA é o principal problema que nós temos que enfrentar para combater esse tipo de desinformação e saber quando uma IA é de fato verdade. Agora eu vou passar a palavra para o Bruno, para ele falar um pouquinho mais. Tem política, né? Político, né? Também. Não é? É mentira, né? Exato. Daqui a pouco, você pode, se o político quiser, ele pode usar a IA, criar um cenário que nunca aconteceu. Mas agora a eleição, não é? Ainda mais agora, por exemplo, um político ele pode pegar uma IA, pedir para falar que fez algo que não fez, mostrar, vamos supor, vim aqui nessa rua, eu limpei esses buracos, nem existia buraco, ele usou a IA para se falar, desenha um buraco aqui, aí ele faz um vídeo, ele fala que você pode fazer diversas coisas com IA desse tipo e vai simular muito rápido, muitas pessoas vão olhar e vão acabar acreditando. Então agora eu vou passar a palavra para o Bruno para falar um pouquinho mais sobre isso. Boa tarde, sou o Bruno e vou conduzir a parte sobre quando a mentira sai da tela. A colocação do senhor foi muito boa, a gente vai tocar nesse assunto com casos mais atuais a respeito do tema. Eu queria mudar a perspectiva da pergunta de isso é falso. A gente estava vendo até agora a questão da linha do tempo, de como a mentira se desenvolveu do Império Romano até chegar nos dias de hoje, e queria mudar a pergunta para o que acontece com as pessoas quando a mentira
propaga na realidade. Portanto, trazendo aqui um caso em que uma questão médica falsa chegou a envenenar uma população, que foi o caso do Irã. Isso aconteceu há pouco tempo com a pandemia, todos nós vivenciamos esse episódio traumático, e foi ainda mais caótico no Irã por causa de um boato que o consumo de álcool, muitas das vezes excessivo, traria a cura, né, ou a prevenção da Covid-19. Isso chegou a causar um malefício enorme na população, porque altos consumos de metanol, de bebida não legalizada, que tinha altos teores alcoólicos, podiam trazer lesões neurológicas, podiam trazer coma e até a morte. E, de fato, 700 pessoas morreram no início da pandemia no Irã por causa disso, além de milhares de intoxicações no país. Isso aqui é um caso que a gente observa o quanto a mentira pode impactar a sociedade, né? Mas foi mentira isso aí. Oi? Mentira isso aí. Sim, foi uma mentira. Não, uma mentira, um álcool curar a Covid-19. As pessoas acreditaram nessa mentira e ingeriram em doses elevadas. Por causa da falsa promessa de cura à Covid-19. Né? As pessoas viram na internet, pelo WhatsApp, pelos meios de comunicação, que o consumo exagerado de álcool podia prevenir pegar a Covid-19. Né? Todo mundo já sabe que o álcool faz mal. Exato. Vai se enfiar no resto. Pois é. Não, aí é difícil. É difícil, mas boa parte da população foi afetada. Foi louco, vai. Aqui no Brasil a gente tem noção disso, mas muitas vezes a cultura é diferente. A gente, botando nossa visão no local, botando a nossa perspectiva na população iraniana, não temos como saber como é que estava caótico, porque no ambiente da pandemia, principalmente no início, era um cenário de medo, né, de urgência, queria respostas claras. E aqui fica evidente que promessas simples para problemas complexos geram um compartilhamento mais fácil. E aí, algo que possa cobrir essa notícia falsa, né, desmenti-la, vai numa velocidade muito menor. Então, algo milagroso se propaga muito mais na população. Mas numa guerra agora, os Estados Unidos perderam, tem muita coisa que aparece que é mentira. Exatamente. Destruindo navio, que não sei o quê, tudo mentira. Tem muitas mentiras e, por conta do cenário caótico da guerra, a população tende a se agarrar nessas mentiras. Isso, inclusive, para as pessoas, não que quem criou a mentira, mas para as pessoas que compartilham, às vezes nem é da maldade da pessoa. Por exemplo, eu tenho conhecimento do assunto sobre fake news, a gente na Congress está desenvolvendo justamente uma IA para combater, mas eu, às vezes, tenho uma notícia que eu quero que seja verdade internamente, e por querer, a gente fica receoso de checar a informação. Porque ao checar a gente percebe a falsidade muitas das vezes, e isso traz uma decepção, essa era a palavra, isso traz uma decepção. Então a gente querendo que seja verdade, a gente faz o quê? Compartilha e reza para o máximo de pessoas quererem isso aqui sem perceber. Então, Mas tem, claro, tem um curso, fazendo TI, né? sim, O cara faz curso, parece que é para proteger a empresa de invasão de vírus, não é isso? isso, cibersegurança. Tem isso? Tem. Inclusive aqui na outra a gente tem mais tranquilo que eu faço parte, que é de cibersegurança, que é a proteção contra ataques de hacker, mais comumente falado, né? Mas enfim, por isso, nesse cenário caótico, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, desenvolveu uma palavra para descrever esse cenário de propicialidade de ocorrência de fake news, que é infodemia. A infodemia significa, segundo a própria OMS, excesso de informação. Não necessariamente só mentiras, são afirmações corretas, afirmações falsas, muitas das vezes afirmações que são enganosas, que têm como premissa enganar a pessoa, né? Ela se especializa nisso. E é esse excesso de informação que, ao se misturar com ciência, medo, opinião, como o senhor mesmo colocou, opiniões políticas, quando você mistura tudo isso, em momentos de fragilidade com a pandemia, se torna muito difícil conseguir saber qual fonte é confiável, qual fonte é alguma coisa. Exatamente. Então, esse cenário de infodemia é uma coisa que a gente vivencia hoje, né? Os computadores que estão à
somente dos senhores, nossos celulares, tudo isso é basicamente uma enciclopédia com informação infinita, né? A gente consegue ter acesso e se você não tem conhecimento, se você não tem a paciência para checar as informações, você acaba se guiando de forma aleatória, eu diria assim, né? Melhor o livro. Exato. O papel, né? Exato. É bem melhor, né? É mais o livro. A maioria tem checagem, né? Artigos, por exemplo, Mas exatamente. ler um livro do que é verdade. Isso. Inclusive temos 3 mecanismos na infodemia, que é basicamente segurança não, perdão, emoção, repetição e tem mais um, repetição, emoção, deixa eu checar aqui na minha listinha, eu tenho alguns conteúdos dos slides, são 3 mecanismos que a OMS desenvolveu com essa palavra da infodemia, que é basicamente repetição, emoção e confiança. Estava certo. Repetição porque a mensagem ao se propagar de forma repetitiva nas redes. Exatamente. Cada vez que a gente vê mais a informação na rede, a gente tende a confiar mais. Emoção porque as pessoas num ambiente de medo, como foi o caso que eu demonstrei agora há pouco, elas vão se agarrar nessa informação de cura milagrosa. E confiança é quando um familiar nosso, um amigo nosso, começa a reproduzir essas falas, né? Porque ele não chegou. E aí a gente tem confiança nele. E por isso a gente vai reproduzir sem checar também. E aí vira uma bola de neve, né? Segundo a expressão. Então eu vou trazer um segundo caso aqui, que agora, fugindo da questão sanitária que foi antes, aqui foi questão de violência. Basicamente, aqui no litoral paulista, em Guarujá, 2014, um boato surgiu no Face, que era basicamente que havia uma mulher, uma imagem genérica de mulher, falando que ela sequestrava crianças para realizar rituais com as crianças. É uma afirmação forte. Então as pessoas coagidas pelo medo começaram a propagar, como a gente havia discutido antes, a emoção. Né? A questão é, a própria polícia local desmentiu isso, mas obviamente que desmentir é muito mais fraco do que você afirmar isso. Né? Conclusão, Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, foi associada à imagem, sendo que a imagem era genérica, não era ela, hoje a gente sabe que não era ela, foi agredida brutalmente pelos moradores locais, que infelizmente 2 dias depois veio a falecer. Fabiano foi um caso concreto em que uma publicação digital e verídica saiu da tela e foi no mundo real. Tocou as pessoas, né? Atingiu uma pessoa real, localizando falsamente um local real e causando uma morte real. Né? A gente percebe aqui a influência que a fake news, a falsidade de informação pode causar nas pessoas. Né? Esse episódio de prática. Alguém. Tá, eu te ouvi. Pode passar. No caso do cachorro lá de Santa Catarina, uma coisa. No caso do cachorro. Aquele cachorro. Sim. Famoso. Discriminou tanto, fizeram ordenar 4 jovens. No fim das contas, o cachorro estava doente, não foi constatado que ele foi agredido, mas a disseminação da informação real, Na época se tinha. tornasse verdade, uma coisa que não era. Na época tinha muita informação, inclusive, como o próprio falou exatamente isso, você tinha uma overdose mesmo de informações sobre o caso do cachorro e várias fontes diferentes, de vários lugares diferentes, e era muito difícil você saber o que de fato aconteceu. Hoje a gente já tem os relatórios oficiais, mas na época não tinha como você se guiar direito, porque muita gente, tipo, por exemplo, ia ter um grupo de pessoas que já estaria mais propenso, tipo, principalmente gente que gosta de animal, por exemplo, iria achar o bico, já ia estar achando vários motivos para culpar os garotos, por exemplo, ou outras pessoas que às vezes compadeceram com os meninos, acharam que não já estaria mais propenso a acreditar numa narrativa ou na outra. Então, com aquele monte de informações, cada pessoa, com os seus próprios viés, ia escolhendo uma ideia diferente para se agarrar. Então, com esse tanto de informações infinitas, acaba gerando, às vezes até viés de confirmação, porque a pessoa vê uma notícia e ela combina com o que aquela pessoa já estava sentindo, passa uma emoção similar. Então, a pessoa, opa, isso aqui vai de acordo com o que eu acho que aconteceu. E ela vai ver outra notícia, às vezes, por exemplo, não, é outra coisa. Não fala, essa notícia aí não tem nada a ver, porque ela não está confirmando o meu viés, por exemplo. E daí vai acontecendo o que acontece na infodemia.
sociedade. Então, temos que ter cuidado com acusações, porque muita gente vai ser tomada por essa emoção que a gente discutiu, de medo, de raiva, de urgência de punição, e vai punir sem checar, né? O crime sendo algo absurdo, por exemplo, matar um animalzinho tão querido, mas a gente tem que ter a certeza de quem foi o responsável disso, porque se a gente simplesmente sair atacando, a gente pode acabar pegando uma pessoa inocente, né? Isso aqui é uma das consequências da fake news na vida real, né? Agora vamos dar prosseguimento para a sessão 3. O medo do imediatismo e segurança que fazer isso também. No caso da Austrália, o cara recebe a ligação ou qualquer coisa, falando que ele fez uma coisa que ele não fez. Aí ele se assusta, né? E ele está entregando todos os dados para aquele indivíduo que é honrado. Exatamente. A Inclusive, segurança, o medo, não pensar numa resposta para alguém que você não conhece que está te disputar. com certeza, com certeza. Esse aqui é um ataque de cibersegurança. Exato. É uma engenharia social que é aplicada numa pessoa chamada phishing, né? Que a pessoa tenta basicamente pescar uma vítima. Pode ser com mensagens falando que o seu cartão foi atacado, clonado, pode ser com ligações de voz, com a pessoa falando, né? Eu preciso das suas informações bancárias urgentemente, ó, o sentimento de urgência, para que possa resolver o problema. Só que não é bem assim, né? Por isso que você desacelerar um pouco e perceber como funciona a esquemática desses problemas pode ajudar a solucionar. Por exemplo, esses dois casos, apesar de diferentes, ele tem uma sequência parecida, que é uma afirmação impactante seguida de uma emoção decorrente dessa afirmação, né? Medo, urgência, e aí você chega a familiares. Aí pessoas terceiras na situação, elas vão confiar nos seus familiares, vão confiar nos seus amigos, e aí começa a expandir mais a bolha que estava essa informação, e aí já vira senso comum, só que não é senso comum, né? É uma visão falsa, né? E aí podemos impedir o dano, interromper o dano nessa pausa entre receber a informação e alguém agir sem checar se é verídico ou não, né? Então, se a internet, se a tecnologia acelera a desinformação, essa pausa que praticamos podemos, né, desacelerar o dano. Vou dar mais aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Enzo e eu vou prosseguir um pouco a apresentação. E nesse sentido de as coisas estarem cada vez mais difíceis de serem averiguadas se realmente é verdade, não começou da noite para o dia. Essa tecnologia, assim como a maioria das tecnologias que a gente usa hoje, teve um desenvolvimento lento e gradual ao longo do tempo. O que acontece é que muitas vezes a gente só conhece quando ele já é um problema muito grande. E essa falta de informação, assim, todas essas situações, com uma informação correta, de uma fonte correta e a calma do momento, fariam com que talvez pudesse ser evitado esses perigos. E, enfim, nessa questão das imagens, da geração de imagem, os computadores, as redes de computadores, as tecnologias informáticas, tentaram simular imagens há muito tempo. Desde os anos 70, os primeiros computadores começaram a simular superfícies reais, 3D, como grama, o movimento de um cabelo, de uma roupa, de um tecido. E isso foi muito potencializado com a IA. Acredito que, assim como eu também, vocês devem ter conhecido a IA, talvez, naquele período da pandemia, quando lançou a primeira versão pública do ChatGPT, mas a IA não surgiu ali. As tecnologias vieram evoluindo. Em 2014, as primeiras redes neurais com capacidade de geração de imagem já conseguiam gerar coisas mais semelhantes à de um humano, mas elas ainda tinham distorções. E assim, à medida que as redes e as técnicas da IA de geração de conteúdo foram evoluindo, essas imagens foram melhorando. Já em 2018, as imagens já começam a ficar um pouco menos distorcidas, assim, volta lá, perdão. Em 2018,
as imagens começam a ficar menos distorcidas. Os detalhes que acabam denunciando que essa imagem não é real ficam muito escondidos. Vocês conseguem perceber alguma coisa nessa daqui já? Já é muito complicado assim para o olho humano conseguir detectar isso sem um zoom muito aplicado, uma atenção muito intensa. E isso acaba com que essas imagens artificiais se tornem reais para a gente. À medida que essa disseminação de notícias vai sendo feita repetidas vezes, esse detalhe acaba passando despercebido. Às vezes você pode até enxergar um detalhe estranho, mas você pensa, a câmera estava se movendo, a imagem empurrou um pouquinho, de tão semelhante à realidade que essas imagens conseguem ser. E atualmente, com a evolução continua. Toda versão nova de um gerador de imagem, as imagens saem cada vez melhores, não só com fotos. Os vídeos também estão cada vez mais semelhantes, mais verossímeis. Então acaba que a gente tem que tomar alguma medida de conhecimento para nos prevenir de ficar vulneráveis a essas artimanhas, seja para nos enganar, seja para disseminar uma notícia com algum viés, e a gente tem que estar preparado para lidar com isso e não cair de forma ingênua nesse tipo de armadilha. E olha, essa imagem aqui é perfeita. Não dá para perceber. Essa já é uma mais recente, já é de 2022, já é de quando já é mais recente, já é dos mais novas versões de geração de imagem. E hoje em dia todo mundo consegue fazer isso com uma linha de comando, uma frase bem escrita. Qualquer um consegue fazer isso. Não precisa mais ser levando esse contexto de falsificação, de criação indevida para outros períodos históricos. Não precisa ser um falsificador de quadros para conseguir fazer uma imagem igual a Mona Lisa, para conseguir fazer um quadro semelhante a alguma coisa real. Qualquer um com acesso à internet e a uma IA generativa de imagem consegue, com poucos cliques, criar uma imagem perfeitamente real de qualquer pessoa, conhecida ou não. Se você fornecer a imagem, a pessoa não precisa nem ser conhecida. E fica muito difícil, está cada vez mais difícil, vai continuar sendo cada vez mais difícil, discernir o que é real e o que não é real. E como conhecer isso? Como reconhecer isso? Como diferenciar? Boa tarde, meu nome é Gustavo e agora eu vou apresentar para vocês algumas pistas para você conseguir identificar se uma imagem ela é real ou não, usando apenas os seus próprios olhos, assim, quando você tem uma imagem no seu celular. A primeira coisa, e muito importante, ficar de olho nos detalhes das mãos e principalmente dos pés. Geralmente, as inteligências artificiais ainda têm dificuldade para criar imagens com uma quantidade de detalhes certos de dedos nas mãos. Por exemplo, essa imagem é um exemplo claro que a pessoa está com 6 dedos, mas além disso temos exemplos mais discretos. Como por exemplo, essa foto aqui parece uma imagem certinha, você olha assim de cara, você parece que não tem nada demais. Mas quando você aproxima um pouco na mão da pessoa, você vai ver que a pessoa está com 6 dedos. Ou seja, é um detalhe pequeno, mas que já ajuda bastante a diferenciar se uma imagem ela é real ou é gerada por inteligência artificial. Outra coisa, textos ou letras tortas que não fazem muito sentido. Novamente temos uma imagem aqui, um exemplo, um cara que parece um jogador do Manchester United, porém quando se aproxima a imagem, você percebe que o emblema da Adidas do time está muito distorcido. Mas esse é um exemplo bem claro, assim, você bate o olho, você aparentemente consegue identificar. Porém temos exemplos mais escondidos. Por exemplo, você olha isso aqui, você acha que é uma imagem da Avenida Paulista, assim, tranquilo. Mas quando você aproxima a imagem, você consegue ver primeiro que a placa não está escrito Paulista do jeito certo, está escrito Paulista. É um erro que a IA também comete, ela costuma errar algumas letras. E outro detalhe, se você aproximar dessas lojas aqui, você vai ver que essas letras aqui, ó, não estão fazendo o menor sentido. Isso é um outro detalhe que a IA também costuma confundir. Tipo, a imagem, quando ela está muito perto, bem perto da tela, ela consegue escrever bem. Mas quando ela vai afastando um pouco, o escrito costuma ficar sem sentido, assim, parece letras que não tem o menor sentido. Às vezes nem tem letra, às vezes é só um borrão ali. Então é uma coisa muito importante. Você vê uma imagem assim, parece meio IA, aproxima os textos que estão um pouco mais afastados.
Se as letras ali não fizerem sentido, grandes chances da imagem ser gerada por inteligência artificial. Outra coisa, olhar no fundo. Geralmente as imagens geradas por IA, elas têm alguns detalhes no fundo que não fazem muito sentido. Aqui temos um exemplo mais grotesco, né, que tem um fundo assim, bem chamativo, assim, que obviamente não é verdade, mas tem exemplos mais discretos. Como se você vê, parece aqui que é só um supermercado, mas se você for olhar direito nos produtos, não está dando para ver direito que o retorno não é 100%, mas aqui tem uma cobra em conserva, uma coisa que não seria obviamente vendida em supermercado. E esses são os detalhes assim, que a IA costuma confundir, costuma gerar alguns erros assim nas fotos, e que é importante para identificar se uma imagem é real ou não. Outra coisa, às vezes a IA também confunde bastante os efeitos da luz. Por ter muitas fotos nas redes, a IA às vezes ela confunde um pouco da iluminação gerada pelo sol. Aí, por exemplo, essa imagem aqui, não faz sentido o sol estar iluminando desse jeito, parece que o sol está muito perto da cara da moça. Dá para perceber que não é uma imagem real, mas tem exemplos mais discretos. Como, por exemplo, essa imagem. Aparentemente ela é normal, mas se você se aproximar desse lado do rosto, você vai perceber que tem uma iluminação azul, vermelha aqui. Uma coisa que não é natural. Assim. Esse traçado vermelho assim, azul não é gerado por uma luz natural, assim, não é uma lâmpada gerada, não vai ter isso. Ou seja, a IA ainda tem umas limitações na parte da iluminação das fotos. Outra coisa também, quando você olhar uma foto de uma pessoa e parecer que é de IA, olha também para a pele da pessoa. As IAs geralmente elas fazem as peles das pessoas muito perfeitas, como você pode ver nesse caso. E no exemplo aqui, esse aqui está mais difícil de identificar, mas se você olhar aqui, ó, bem, pode avançar. Aqui, ó, esse lado do rosto aqui, ó, você vê nenhuma ruga, nenhuma espinha, nem nada. Um rosto muito perfeito, assim. Quando o rosto está muito perfeitinho, assim, grande chance também de uma imagem ser gerada por inteligência artificial. Que a IA, como ela busca uma coisa idealizada, ela tende a deixar o rosto sem imperfeições, sem os detalhezinhos que acaba que todo mundo tem na face, assim, às vezes é uma espinha, às vezes é uma ruga em algum lugar, são coisas normais. E a IA ela tem dificuldade para gerar isso, e os rostos que ela gera costumam ser perfeitos. Vale ressaltar também que essas dicas são mais atuais. Você pode usar elas para tentar identificar se uma foto é gerada por inteligência artificial ou ela de fato uma fotografia tirada por alguém. Porém, como a inteligência artificial está evoluindo, é muito bom ficar atento porque, em algum momento ela pode ficar boa em algum desses aspectos que hoje ela é ruim. Como vocês viram na linha do tempo, antigamente os rostos que a IA gerava eram todos distorcidos. Atualmente o rosto já está bem mais difícil de identificar se é IA ou não. Então é ficar de olho porque com as IAs evoluindo vai ficar cada vez mais difícil de identificar se uma imagem é real ou não. Agora, na hora do jogo, eu vou passar aqui para o Davi para ele apresentar o jogo para vocês. E aí, pessoal, boa tarde. Agora a gente vai começar meio que uma dinâmica para a gente ver se vocês conseguem, de certa forma, identificar se uma imagem é IA ou não, gerada por inteligência artificial ou não. Então, a gente vai primeiro fazer um aquecimento, algo mais prático, assim, para a gente ver, bater o olho e falar se é ou não. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que vocês conseguem, assim, bater o olho numa imagem e falar de cara, assim, isso aqui é gerado por inteligência artificial ou não? Vocês acham que é algo assim simples? Acho que não, né? Eu tenho muita dificuldade na vida, da verdade. Mas existem, assim como o Gustavo falou, existem algumas pistas que vocês podem levar em consideração para identificar. E vamos começar então essa pequena dinâmica, depois a gente vai no computador, já tem o pessoal que vai instruir você certinho. Mas primeiro vamos só bater o olho aqui em algumas imagens e ver se o que vocês consideram ser real ou não. Vamos ver. Essa primeira imagem aqui, vocês acham, alguém levanta a mão aqui se acha que é gerado por inteligência artificial ou não? 4 de 4, né? Pois bem. Realmente gerado por IA. Você pode ver que alguns detalhes estão bem mais borrados que uma foto que seria real, estaria bem mais nítida, né? Na verdade, aqui você pode ver que as colunas aqui não estão tão retas, ou a feição do cara aqui está está totalmente distorcido. Então não é um cenário ideal se você bate o olho e fala que é uma imagem real. Essa aqui é uma imagem bem mais nítida. Vocês acham que é gerado por inteligência artificial ou não? Levantem a mão aí. Leva o tempo que vocês precisarem.
Eu gosto de pensar, sabe quando você está passando uma padaria assim, aí você vê tipo uma página de uma família, uma mesa de jantar toda linda, tipo uma coisa que não é tão prática na vida real, mas que para chamar a atenção do pessoal, é o que vende. Meio que isso que, bom, aqui você está num ambiente mais descontraído, um ambiente que parece ser de comemoração de alguma coisa. Aí a inteligência artificial ela processa isso, sabe? Ela identifica isso e ela cria algo que seja meio que atrativo demais. Aí você vê que o jogo de iluminação está perfeito, todo mundo feliz, sorridente, a mesa cheia. Tipo assim, não pode acontecer, mas é um indício assim de que tipo tá perfeito demais, vocês não acham? Mas você perceber bem, tipo, tem algumas coisas que são um pouco estranhas, né? Talvez essa menina aqui com a carita muito forte, coisa do tipo, pois não? Uma coisa que eu fiquei pensando aqui é que a pele não é perfeita como você tinha falado antes, né? Sim, algumas das pistas que o Gustavo tinha contado anteriormente apontam isso também, né? Não sei o dente dela, mas tem Então, uma impressão. às vezes é porque é criança também, né? A idade é dente carinho. Mas também pode passar. Aí é isso, né? A textura, o fundo, a iluminação. Você viu que estava muito perfeito, sabe? Vendia muito bem. Aí, se vocês verem algo assim, associnho, pode ser, não necessariamente não é real, mas pode ser gerado por inteligência artificial, então, tome cuidado, né? Que a gente precisa ter. Essa aqui é uma outra imagem, se vocês olharem bem, dá para identificar isso. O que vocês acham? É gerado por IA ou não? Acho que é perfeito. É. Tem uma ruga, um espinho, não tem nada. Se você ver, foge um pouco da proporção, né? O rosto dela está um pouco alinhado para lá. A xícara aqui é meia xícara, não é uma xícara inteira. Eu acho que os dedos também, uma das pistas, né? Tipo, tem várias coisas assim, né? Tá um pouco estranho. Pode passar. Essa aqui. Vocês acham que é IA? Real. Acho que é real. Na verdade é IA também. Nossa. Você vê que até os textos aqui. Esse aqui não está tão perfeito, mas esse aqui, ó. Está perfeito. Mas ainda assim é um enganador. Esse aqui. Bom, uma coisa que eu percebi assim, tipo, de antemão antes de saber, era que o braço estava muito mais fino do que o outro. E outra coisa também são as feições. O rosto, sabe? São menos indícios, mas a pele também é muito perfeita e, bom, Uma coisa que eu percebi foi que o braço que está na frente está um pouco longo demais. esse aqui? Tá bem longo, né? Dá pra ver que tá bem esticado, realmente. Isso também tá um pouco fino. São algumas coisas que fogem da proporção que são um pouco grotescas. É IA, gente. Vocês acham que ele é ou não é? Essa aqui é mais direta, né? Realmente. Primeiro que é um cenário bem paradisíaco, assim, não tão prático, né? Porque ia ter uma supermodelo em cima de um barco branco, no meio de um vale, assim, pequeno, né? Não sei. Mas também é porque, pô, Não dá, né? eu nunca vi, você já viu? Eu acho que. Então, algumas coisas assim pode passar. Pode passar de novo. Exatamente, né? Tem 3 pernas. Então, essa imagem aqui é um cuidado que dá para ter. Você vê que é uma imagem de qualidade até boa, né? Mas isso se for pro texto aqui. Totalmente borrado. Parece uma foto um pouco mais antiga também, não sei, mas o texto completamente borrado, então aí a falhou em escrever a imagem certinha do texto, né? Os indícios para passar. Exatamente, um texto completamente borrado aqui. Isso aqui parece ser um I. Pode ser um número também, mas completamente distorcido, irreconhecível, totalmente mal processado. Assim. Essa aqui. Isso aqui, o que é mais notório assim, né? O rosto do rapaz, né? Bem perfeito, bem simétrico, ele olhando para o ponto fixo assim.
É IA também, eu acho. Eu gosto de ver também algumas coisas, tipo a iluminação tá perfeita, né? Eu acho que tá lá ali, mas a iluminação tá perfeita, a imagem capturou tudo certinho. E os dedos estão perfeitos também, o celular tá perfeito, mas o rosto tá perfeito demais. Então, é IA. Isso aqui parece uma imagem bem mais antiga. E, bom, não sei quem são esses senhores aí, mas é IA também. A IA tem a capacidade de criar imagens antigas. Então, pois é. Passando. Isso aqui é prático, né? Dá para ver ali que tem uns números muito aleatórios depois desses 609. Aqui nessa placa também ilegível. Você vê que em contraste aqui também, tipo, o foco está aqui mais próximo, no final ia estar um pouco embaçado realmente. Mas ao passo que você consegue ler ali e depois não consegue, isso aí é um pouco esquisito. Assim. Então é IA também. E essa aqui vocês acham que é IA? Essa aqui é real. É real. Você vê que a IA não conseguiria acertar as imperfeições do rosto do rapaz. Sim, já tem uma marcação, uma expressividade mais forte. Né? Realmente. Isso aqui é real. E essa vocês acham que é real? Porque já foi para algo mais perto do rosto, né? Essa mais a outra. É real? Mostrando aqui. Essa linha aqui, né? É real? É real. É porque é um retrato fidedigno, realmente. Não é algo perfeito, com a melhor iluminação. São algumas coisas que foi o registro do momento presente. Apagada. Exatamente. Então. Aí a gente pegou essas duas últimas imagens, que na verdade são reais, o senhor com as taxas de champanhe e essa menina. A gente botou no nosso modelo de predição se ele identifica se a imagem é gerada por uma inteligência artificial ou não. E esses são os resultados. Do senhor, para a primeira foto que eu apresentei, que era realmente fidedigna, uma imagem real, aí nossa IA ela afirmou que ela tinha 21% de chance de ser gerada por uma inteligência artificial. Se ela tem 21% de ser gerada por uma inteligência artificial, é 79% de que não é, ou seja, que é uma imagem real. Então nosso modelo soube dizer bem assim, tipo, avaliar a imagem e dizer, pô, isso aqui é real ou não é. Então, 21% é uma boa métrica assim, para a gente começar a trabalhar. Para a última imagem que eu apresentei, que também é uma imagem real, o modelo aqui afirmou que tem 44% de chance de IA. É menor do que de ser real, né? 56 para 44. Então, a princípio a gente começou com o modelo já podendo inferir, de certa forma, se é ou não real. Agora é uma pergunta minha para vocês. Vocês já receberam assim, uma imagem, seja no celular de vocês, ou alguém mostrou para vocês uma imagem que instigou a vocês, o instinto de vocês afirmou, falou algo tipo, pô, isso aqui é verdade? Aí vocês ficaram meio intrigados? É um cuidado que a gente precisa ter a todo momento, gente. Porque com bundas em as, essa geração de imagens, como o nosso amigo ali falou, é cada vez mais rápido você pedir para o modelo gerar uma imagem que não é verdade e ele entregar para você a bandeja, assim, entendeu? Então, é um cuidado que a gente precisa ter e sempre desconfiar. Agora é o momento da prática que vocês vão ser ativos, assim. A gente botou no computador de vocês hoje mais cedo no site, que a gente vai começar um Kahoot. Como que vai ser? Vai aparecer aqui no projetor somente uma imagem que é ou mentira, ou é gerada por IA ou não é. Aí no computador de cada um assim vai ter uma imagem que vai ter que clicar se é verdadeiro ou falso.
Então aqui vocês vão ficar só usando o mouse, tá? Não é nenhum problema. Vai aparecer uma imagem no projetor somente, não vai aparecer uma imagem na tela de vocês. Essa imagem no projetor vai ter opções embaixo delas. Uma vai falar que é IA e outra vai falar que não é. Tipo, essa imagem aqui é IA. Vai ter uma cor para verdadeiro e outra cor para falso. Ninguém aqui é daltônico, né? Tá, eu acho que não vai ter problema com isso. Aí vocês vão clicar no computador de vocês, o que vocês acham. E na respectiva cor, que é associa se é verdadeiro ou falso. Vocês vão ver na prática, vamos começar com a rodada teste aqui para vai ser e vamos começar de novo. Aí, ó, verifique se as imagens a seguir são geradas por IA ou não. Primeira imagem. Vocês vão clicar em verdadeiros no azul, se vocês acham que essa imagem é IA, e em falso, vermelho, se vocês acham que ela é dois disseram que é verdadeiro, dois disseram que é falso. Carlos e Isilda acertaram. Era IA. É uma rodada teste, isso aqui tá tranquilo. Próxima imagem. Vocês acham que essa imagem é IA ou é verdade? Vocês acham que é IA, cliquem no azul. Se vocês acham que é falsa, cliquem que é verdadeiro, cliquem que é real, cliquem no vermelho. Uma pessoa para responder. É sempre isso aí, é azul, se é. Acho que é sim. Era IA.
vocês acham que é IA, cliquem no azul. Se vocês acham que é uma imagem que foi tirada na vida real, cliquem no vermelho. Três acertaram. Não, dá para recuperar. Todo mundo pronto, gente? Para a próxima? Estão gostando? É uma imagem real ou falsa? Se vocês acham que é real, cliquem no vermelho. Se for falsa, cliquem no azul. E todo mundo acertou. Legal. Próximo, 9 de 27, o terço já foi. Essa imagem, vocês acham que é real ou é IA? Se vocês acham que é IA, azul. Real, geralmente não é real, vermelho. Vocês estão ficando craque. Vocês estão vendo que não é tão simples também, né? Tem umas assim que te pega desprevenido, você nem percebe, você errou e acreditou que era real. Agora ele vai mudar de nível. Até então aquelas ali eram fáceis, né? Eu acho tão simples, mas não eram fáceis. Agora a gente vai para o nível médio. Todo mundo pronto? Aí agora a gente vai ter que achar o que há de estranho na imagem gerada pela IA. Aí vão ter opções aqui, ó. Ah, é o braço que está distorcido. Ah, a pessoa tem 3 pernas. Vai estar escrito, você vai ter que clicar no que você acha que é. Aí vai aparecer a imagem em cima, você clica numa das opções. Certo? Prontos? Então bora. Começando. O que tem de estranho nessa aqui? Atento aos detalhes e às pistas que o Gustavo falou. Olha aqui. Olhar as alternativas ajuda, que você verifica, né? Ah, é isso? Não, esse não. O tempo está acabando, hein? 3, 2. Era a mão do também. Aqui, ó. De onde veio essa mão? A mão do menino está aqui. A mãe o braço dela está meio que juntando para o menino. Tá algo esquisito. Essa mão que é avulsa assim, aí ela não conseguiu processar direito. Esse é o erro. Todo mundo pronto? Próxima imagem. Verificar o que tem de errado. Isso aqui é um pouco mais difícil. Olhem as alternativas e verifiquem na imagem se é o que bate, certo? Esse eu acho que é bem difícil. Gente, 10 segundos aqui. Faltam 9, 8, vocês têm que responder. Esse aqui é o tempo, tá? Vamos lá. Era o símbolo. Tinha um símbolo que identifica que era gerado por IA. Que era esse aqui, ó. Se vocês olharem bem, esse aqui é um símbolo que imagem gerada por IA tem.
imagem bem perfeita e ainda assim é não real. Tomar cuidado. Pronto? Próximo? Essa imagem, vocês acham que é real ou não é? Olhem as alternativas, olhem a imagem, vê se alguma alternativa bate com o que você acha. Gente, tem que estar calmo, hein? Sim, responda. Falta uma pessoa para responder isso. A TV, o ângulo da TV estava totalmente incoerente, né? Ele não estava olhando para o fundo da TV. Exatamente. A gente está vendo o vídeo que era para ela estar vendo. Se ela conseguisse ver, a gente não conseguia. Totalmente errado e incongruente. É isso. Pode passar. Próxima imagem. Faltam 10. Olhem as alternativas aqui e olhem o erro, né? Achem o erro da imagem. Segundos. Faltam. Boa. Vocês estão bons, que é isso? Essa mão aqui. Eu não sei o que é isso, mas eu chuto que é tentar botar uma pompa no lugar da mão dela. É isso aí, pode ir. Vamos para a próxima. Vai lá. Essa imagem aí, o que tem de esquisito? Segundos. Só uma pessoa respondeu, faltam quase 10 segundos. Segundos, uma pessoa para responder. Ó, agora as respostas. Assimétrica. Muito difícil de ver isso. É esquisito, né? É difícil. Vamos para a próxima. Agora a terceira etapa, que é o nível mais difícil. Eu apanhei esse. A gente vai passar a imagem e aí a gente vai ter que dizer se é a mesma dinâmica da primeira vez. Vai pegar o certificado. Quem ganhar vai. Tá. Aí o azul é verdadeiro, vai estar escrito, aí é IA, mas o vermelho vai estar escrito falso, é a imagem que você acha que é real. Vai ter que responder a pergunta. Essa imagem é gerada por IA. Azul para verdadeiro, vermelho para falso. Vocês acham que é IA ou é de verdade? Vocês acham que é de verdade, cliquem no vermelho. Se vocês acham que é gerada por inteligência artificial, cliquem no azul. Segundos.
A imagem estava muito perfeita. Então, próxima imagem. Essa imagem vocês acham que é verdade ou mentira? Se vocês acham que é imagem gerada por IA, clique no azul. Se vocês acham que é uma imagem real, clique no vermelho. E quanto à iluminação, as perfeições de imagem. Segundos. Eu falo que era uma imagem verdadeira, na verdade era falsa. Tá. Esse aqui é gerado por IA ou é uma imagem real? É uma pessoa, só quero que você ache que é. Cliquem no azul se vocês acham que é uma imagem gerada por IA. Cliquem no vermelho se vocês acham que é uma imagem real. Segundos. Falta uma pessoa para responder. Matou, hein? Duas pessoas já acharam que é real, outras que é IA. Era por IA. Próximo imagem. Antepenúltimo, hein? Acabou. E essa aqui é real ou é gerada por IA? Essa aqui é boa. Se vocês acham que é gerada por IA, cliquem no azul. Se vocês acham que é uma imagem real, que aconteceu esse jogo aqui, vocês cliquem no vermelho. Segundos, alguém responde. Aí, empatou de novo. Dessa vez, essa imagem era real. E esse jogo de vôlei na praia paradisíaca aí aconteceu. 26, 27, a penúltima. E essa aqui é real ou gerada por IA? Observe bem a iluminação, quão perfeita a imagem está. Se vocês acham que é uma imagem falsa, cliquem no azul. Uma imagem real, cliquem no vermelho. Esse é difícil. 15 segundos. 5 segundos. Ah, doido de novo. Eu apanho nessa também. Uau! É que você não sabe, né? Se foi gerado por IA. Ou se foi o fotógrafo que tirou a imagem. Exilda ganhou. Ah, não, tem mais uma. Última imagem, gente, para definir quem é o ganhador. Vamos lá. Essa imagem aí, vocês acham que é uma imagem falsa gerada por IA, uma imagem real vermelha? Essa imagem, vou te falar aqui.
quiser vir aqui. Parabéns, viu? Aqui você se ajuda. Ele não tem descrição depois. Ah, sabe, tá de vida não. Pouco em casa. Legal, certificado. Parabéns aí. Quem que tira foto? Tirar uma foto. Deixa eu pegar o celular. Vocês querem vir? Muda o fundo pro. Qual foi o começo da apresentação? Muda pro começo. Mais alguém quer vir pra foto? Vem todo mundo, vem. Pode vir, vem todo mundo. Ó, mandou bem. Nossa senhora. Mas aonde não é bem? Ah, nossa, que lá tava difícil, É o que a gente ia praticar. Você tira uma melhor que metade daqui. Ah, é? O pessoal tinha passado de 10 mil, não. melhor ser estranho. Pode voltar mais. Você vai tirar foto? Depois, primeira versões. Todo mundo agora? Todo mundo. Se agacha aqui. Professores. Às vezes uma selfie que parece todo mundo, não? Agora faz uma selfie, você não sabe fazer selfie? Faz uma selfie pra você sair junto. E também Tira a selfie agora pra você aparecer. Aí, ó. Tem que ser mais na frente, entendeu? Aí, ó. Pera, tá aparecendo todo mundo no canto? Aí. Agora, a gente já tá quase finalizando. Bombom, já. amanhã é um bombom. Dois vencedores. A vencedora, né? Escuta, quem dá carona pra vencer. Ganha também, ganha também. Se quiserem sentar de novo, só pra gente finalizar agora. Fez um bingo aqui, informática, e ele ganhou, não sei o que, ele pegou a minha carteira. A hora que eu vou sair, ele pegou, eu estava conversando com o Lucas, ele pegou a minha carteira, é verdade, né? Eu estava lá, conversando com o Lucas, ele trocou a carteira e falou, legal. Bom, pessoal, parabéns, vocês foram muito bons, vocês acertaram a maioria, assim. A bem da verdade, que eu tinha passado em 8.000 quando eu fiz o teste, assim. Então, a maioria foi bem melhor que a média. Um aprendizado que fica no final é que, tipo assim, ainda que a gente tenha que deixar o nosso senso crítico quanto à veracidade de uma imagem um pouco mais afiada, agora que tem inteligência artificial, cada um pode criar uma imagem falsa em questão de segundos. Ninguém é perfeito, ninguém vai saber distinguir 100% se todas as imagens são verdadeiras ou falsas. E isso é algo que a gente tem que ter consciência. Eu não sou perfeito, você não é perfeito. A gente não vai saber distinguir tudo. Mas a gente tenta acertar. Isso é importante. Nesse sentido, esse é o Detect AI, que a gente está desenvolvendo, que é um modelo que processa essas imagens que a gente viu aqui agora e
e vai tentar estipular um valor assim, tipo, se é uma imagem real ou não é. Gerada por inteligência artificial não é. Então, na prática, a gente criou uma IA que vê se a imagem é real ou não é. É isso. Então, agora, próxima sessão. Obrigado, gente. Meu nome é Imago e eu vou apresentar a Detect IA, no caso, que diante de todas essas dúvidas de que uma imagem é uma informação real, particularmente imagens, a gente trouxe essa ferramenta que vocês podem usar justamente para ver, para identificar se uma imagem é IA ou é falsa, ou é real, desculpa. E por meio de porcentagem, por exemplo, se tiver uma porcentagem maior de que a imagem é uma IA, então, de fato, essa imagem é IA. Então, como que funciona? Você coloca uma imagem e a Detect IA vai falar se é ou não é IA. Tá bom? E apresentamos ao computador mais de 40 mil imagens, metade reais, metade IA, e tivemos um resultado de 97% de acerto. Então, ou seja, a ferramenta conseguiu detectar qual imagem era de fato IA e quais imagens eram reais. E essa ferramenta está sendo desenvolvida pela gente. E nós, estudantes da USP, não uma empresa gigante. Só para complementar o que o Aymar falou, a gente, diante desses problemas que a gente apresentou desde o início da apresentação, diante desse problema, né, que o professor Lucas falou para a gente buscou durante o semestre inteiro estudar mais sobre o problema, né, das imagens geradas por inteligência artificial, e estudou uma maneira de tentar combater isso aqui dentro da USP mesmo, usando as ferramentas que a gente tinha, né, os computadores pessoais. A gente não tinha nenhum supercomputador, nenhuma super ferramenta para poder desenvolver uma ferramenta para ajudar a gente a combater esse problema, né, que a gente viu que realmente é um problema atual, né. A gente teve muita dificuldade, mesmo a gente que passou o semestre inteiro estudando isso, a gente não tem facilidade nenhuma para detectar se uma imagem é ou não gerada por IA. É difícil. A gente pontuou aqui várias coisas que ajudam a gente a identificar, né, mas ainda assim não é fácil. E a gente buscou ao longo do semestre, né, fazer o uso de inteligência artificial para tentar combater a disseminação, né, de fake news e de coisas falsas geradas por inteligência artificial. E com isso, né, a gente criou um modelo, uma inteligência artificial, para detectar, em que a gente joga para ela uma imagem qualquer e ela fala se ela acha que é ou não gerada por IA. Então, basicamente, esse modelo ele consegue pegar coisas que o nosso olho não pega informações que estão lá dentro da imagem para tentar detectar a qualquer custo se a imagem é ou não gerada por IA. Então, esse foi o modelo que a gente criou. A gente fez um modelo inicial agora. A ideia é que no próximo semestre a gente melhore ele, fazendo um treinamento mais forte, tentando pegar um computador mais forte para o treinamento. E basicamente a gente fez um modelo do zero mesmo. A gente pegou uma base de dados, um conjunto de 40 mil imagens geradas por IA para fazer o treinamento, né? 20 mil gerados por IA e 20 mil, né, reais para fazer o treinamento dessa inteligência artificial. E a gente fez um sitezinho, né, a gente disponibilizou, ele está já funcionando, e a gente queria que vocês testassem aí. A gente vou mostrar ali agora, mas e aí foi isso. Nós aqui, o nosso grupo, a gente fez isso durante o semestre. A ideia é que a gente consiga melhorar essa ferramenta para ficar cada vez melhor e a gente consiga ter um pouco mais de segurança, né, na medida do possível, na detecção de imagens geradas por IA. Vou mostrar aqui rapidinho.
site que a gente criou, que abriga a nossa inteligência artificial, a nossa ferramenta. E aí, clicando nesse botão ver galeria, a gente disponibilizou algumas imagens para a gente testar, né, testar a nossa ferramenta e verificar qual certeza que a nossa IA acha que uma imagem é ou não gerada por IA. Aí se você pode selecionar alguma delas aí para ver. E aí a IA está verificando agora e ela disse que a nossa IA acha, né, ela tem uma certeza de 14% de que essa imagem é gerada por IA. Então o computador não encontrou sinais fortes de inteligência artificial. E eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas ali tem alguns pontos em vermelho na imagem, que são as regiões que a inteligência artificial utilizou para tentar identificar se a imagem é ou não real. E aí, olhando essa região da imagem, ela conseguiu detectar que é uma imagem real, não é uma imagem gerada por IA. Se quiser voltar e colocar outra. Agora está analisando. Aqui já é diferente, né? O computador encontrou padrões típicos de imagens criadas por inteligência artificial. Aqui ficou meio ruim de ver, mas ela procurou algumas regiões da imagem e conseguiu detectar com 76% de certeza que essa imagem é gerada por IA. E é verdade mesmo, se a gente olhar o gabarito, realmente é gerado por IA. Então, basicamente, essa ferramenta que a gente criou, que a gente colocou num sitezinho para facilitar o uso. E a ideia é que a gente consiga aprimorar mais no próximo semestre e tentar combater isso de alguma maneira, né? Da maneira que a gente pode. Então, como a gente falou, por mais que a gente tenha criado essa tecnologia, nem sempre a gente vai poder usar ela, né, em tudo. E também tem outros problemas, né? Tem problemas de geração de vídeo falsos, né, que está bastante comum na internet, de áudios falsos e vários outros problemas desse tipo. Então, a ferramenta vai ajudar, a gente está criando a ferramenta para ajudar a gente, mas ela não vai resolver sempre, 100% dos casos, né? Ela sempre vai ter algumas falhas e vai ter sempre gente maldosa querendo criar coisas para quebrar as ferramentas que a gente cria. Então, a melhor ferramenta que a gente tem mesmo somos nós mesmos, né? Que, igual a gente estudou hoje, alguns pontos bem claros que a gente pode usar para detectar, né, se uma coisa é real ou não. Então, só recapitulando, né? A principal coisa que a gente pode fazer é contar os dedos, né, das mãos das pessoas ou dos pés. Desconfiar daqueles textos tortos, né, ou textos estranhos, que a gente viu também alguns exemplos. E também, na dúvida, a gente pode apelar para a nossa inteligência artificial, o nosso modelo que a gente criou, nossa ferramenta. E aí foi isso a palestra, pessoal. Muito obrigado. Muito bom. E é isso. Aqui a gente vai deixar um formulário para vocês pegarem, só para avaliar a gente, que é uma coisa que a USP pediu para a gente colocar aqui. Então, vocês puderem avaliar, a gente vai estar ajudando vocês a preencher. E é isso, obrigado. Rafael, só para finalizar aqui, você pode finalizar, né?